apóstolos, mas os atos hoje em dia existe muita confusão no mundo religioso sobre a pessoa do Espírito Santo. Muitos que se chamam crentes praticamente fazem o Espírito, não somente o Espírito, mas o Filho e o Pai também. Existe onde eu moro uma seita, e o mundo está cheio delas. Uma seita que diz que Deus é um só, porém não há trindade. E Jesus é o Pai, Jesus é o Filho, Jesus é o Espírito. Estranha, né, esta doutrina? Engraçado. Doutrina falsa, pega tão fácil. Coisas erradas, o povo aceita sem investigar nada. Parece que está certo, que aceita que está mal. Acontece que a Trindade é uma verdade. Não foi o Pai que morreu na cruz, não foi o Espírito Santo que nasceu Maria, não foi o Pai nem o Espírito que morreu na cruz. E os três, diz a palavra, são um. Estão em pleno acordo. Um não faz nada sem consultar o outro. Estão em harmonia. Quem conhece um, conhece o resto. Minha mensagem hoje à noite não é bem assim explicar a Trindade, porque eu não posso. Não posso nem compreender esta verdade tão profunda. Mas eu tenho absoluta certeza que os três, como diz a Bíblia, são um só Deus. Agora, no livro de Atos dos Apóstolos, existe uma parte deste livro, capítulo 1, por exemplo, na introdução do livro, Lucas falou que tinha escrito um outro livro, chamamos este livro de Lucas, o Evangelho segundo Lucas, e dirigiu esta carta ao homem chamado Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Está falando aqui da vinda do Espírito Santo. Não perca o lugar, mas vai para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 1. Há pessoas por aí dizendo que o Espírito Santo não trabalhou na pessoa até o dia de Pentecostes. Veja só em Gênesis, capítulo 1, e em versículo 2, que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o que está escrito?
O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No livro de Salmos, que eu não vou lá, mas vocês conhecem bem, número 51, Davi pediu perdão pelos pecados que ele tinha feito e pediu que Deus não tirasse o Espírito dele, o seu Espírito Santo. Então, quem disse que não tem Espírito Santo no Velho Testamento? Tem pessoas que têm uma agenda. Eles têm uma certa coisa que eles querem provar. Não quer saber o que a Bíblia ensina. Usa a Bíblia para tirar uma passagem aqui, outra ali, outra lá, põe tudo junto e pronto. Uma nova doutrina. E tem bobo por aí que acredita nessas doutrinas novas. Bobo por quê? Eu digo bobo. Se a Bíblia não gosta disso, então pode ser mais um, quem sabe. Bobo é aquele que pode entender, mas não entende, não quer entender. Simples, simplório. Espiritualmente, pode ser uma pessoa inteligente, cérebro bom, mas não tem intenções de obedecer a palavra de Deus. Já está com a cabeça feita. Como disse alguém uma vez, não me perturbe com a verdade, eu estou decidido. É isso. Então há pessoas que falam muito sobre o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Não há diferença entre o Espírito Santo ou simplesmente o Espírito de Deus. É um só. E no livro de Atos, nós temos a história da igreja depois da subida de Jesus ao céu. Ele morreu na cruz, ficou morto 3 dias e noites na cova, e naquele domingo cedo, quando algumas pessoas foram lá ao cemitério, lá onde estava a cova, alguém falou, ele não está aqui, está ressuscitado. Jesus saiu da cova pelo próprio poder dele. Ele deu sua vida, morreu na cruz pelos pecados nossos, pagou tudo que nós devemos a Deus, o que nós mesmos não podemos pagar. Se eu pudesse me salvar, Cristo não precisava vir aqui morrer, certo? Eu poderia fazer este mandamento, aquele mandamento, fazer o possível, fazer o melhor possível e finalmente chegar lá. Mas se eu pudesse fazer isto, porque Jesus veio e porque morreu. Ele é Deus. Ele estava com o Pai antes da criação do mundo. Aliás, João disse no primeiro capítulo de João, no início ou no princípio, e mais? Era o verbo, e mais do verbo fala? O verbo estava com Deus, e que mais é o verbo? Era Deus. Mas em versículo 14 do mesmo capítulo, disse que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. É Jesus. Jesus é o verbo. É a palavra. Eu estou com a palavra na cabeça, estou meditando numa certa palavra. Diga-me aqui, você aqui na frente, o que estou pensando agora? Não sabe? Como é que vai saber se eu não falar, certo? Agora, quando eu falar, vai ser o que eu falo? Uma palavra, certo?
A palavra é a expressão. Expresso quer dizer forçar para fora. É uma ideia que toma forma. Jesus é a imagem de Deus que veio para ser visto por nós. Ele é o verbo, a palavra de Deus. Se eu não falar o que eu estou pensando, você não tem a menor maneira de entender. O que será que o pastor está pensando? Como é que pode fazer uma adivinhação? Ninguém sabe, né? Eu não vou falar. Fica você olhando, né? O que será que ele está pensando? Eu não vou falar. Se eu não falar, você não vai ficar sabendo. Nós entendemos os pensamentos dos outros mediante suas palavras. Por isso é bom você guardar bem a sua língua. Não falar besteira. Porque o que você fala vem do coração. Você pensa e fala. Alguns falam sem pensar também. Fala, mas não pensa. Quando Deus descreve seu próprio Filho Jesus, disse: no princípio, quando é isso? Antes de todo o resto. Quando é que Jesus começou a vida dele? Em Belém, lá em Jerusalém, em Israel? Não. Jesus não começou a vida dele naquela cidade de Belém. Ele criou a terra, estava com o Pai. Ele falou e veio a ser toda a criação maravilhosa que nós podemos ver ou imaginar. E ele veio ao mundo como nós, para que pudesse sofrer como nós. O anjo não pode fazer nada para nos salvar. O diabo é anjo. É um anjo caído, nós dizemos assim. A Bíblia ensina isso. Lúcifer fez uma rebelião contra Deus. Queria ser o chefe de tudo. Estava com vontade de ser maior que Jesus. Se você gostaria de ser igual a alguém ou melhor que alguém, é porque aquela pessoa é melhor que você. E os anjos são inferiores a Jesus, pois Jesus é Deus e o anjo não é Deus. Existe muita adoração de anjos hoje em dia. Não é só no espiritismo, não. O anjo é um mensageiro de Deus. Ele faz o que Deus manda fazer. Depois volta e dá uma reportagem. O Senhor me mandou fazer isso, eu fiz. Estou aqui de novo. O anjo não decide nada. Os anjos nos protegem, mas é porque Deus os manda para nos ajudar. E você não sabe quem é o seu anjo que protege, você não sabe, não tem. Se tem nome, você não conhece este nome. Isso é besteira. Não procura dizer, eu gostaria de saber o nome do meu anjo. Outra coisa, por favor, não chame seu filhinho, sua filhinha de anjo. Não é anjo. É gente humano. É homem, mulher. Muito melhor do que ser um anjo. O anjo gosta de ser adorado. Gosta. Os anjos ajudam na organização de novas religiões para enganar o povo, para não adorar Jesus Cristo. No livro dos Atos dos Apóstolos, Jesus, antes de ir para o céu, já tinha morrido, ressuscitado, ficou 40 dias com a sua igreja. Apareceu aqui, ali, acolá, mas só aos seus discípulos.
que numa certa ocasião ele apareceu a 500 irmãos, uma vez. Mas antes de Jesus ir embora, ele falou para os seus apóstolos que ele ia embora, mas para eles ficar em Jerusalém. E no céu, ele, Jesus, ia mandar o Espírito a eles. Por quê? Porque eles não tinham o Espírito Santo? Não, peraí. Eles não seriam convertidos se não fosse a obra do Espírito Santo no coração deles. Por que Pedro, João, Tiago, esses outros, por que eles creram no Senhor Jesus Cristo? Quem falou verdades para os pais de João Batista antes de nascer? Aquilo que está para nascer, de você disse o anjo, a mulher do sacerdote, é um profeta. E ele é quem vai abrir o caminho para o Redentor, o Salvador, andar. Profetizou a vinda do João Batista. E quando Maria e a mãe de João se encontraram, algum milagre aconteceu. Aquele menino pulou. Pela alegria de estar perto do Salvador, Jesus, e não havia assim, nascido ainda. Mas como é que pode? Esta ideia hoje que o Espírito Santo veio para o mundo no dia de Pentecostes não tem fundamento, pois a igreja foi feita durante o tempo de Jesus Cristo. Cada apóstolo foi convertido por ele através da obra do Espírito Santo. E o Espírito e Jesus trabalham em perfeita harmonia. Uma vez Jesus soprou, antes da morte, antes da vinda dele e indo para o céu, ele soprou sobre os apóstolos e disse receber o Espírito Santo. Pois então ele estava aqui, trabalhando, convertendo almas. Você acha que o pessoal do Velho Testamento foi salvo de uma maneira e nós de outra maneira? Não, não é assim não. Quando Jesus morreu na cruz, foi para Adão, o Abraão, o Noé, Joel, qualquer um do Velho Testamento foi salvo porque Jesus morreu por eles. Se não tivesse morrido, eles não teriam salvação. Alguém pode pensar, mas peraí, pastor, como é que Deus pode salvar essa gente? Jesus não tinha morrido ainda. Não. Mas o que ele prometeu fazer, ora, quando Deus promete, ele entrega. Há pessoas que têm feito promessas para mim, depois não obedecem, não continuaram assim, fazendo o que prometeram. Há pessoas que dizem, eu vou na igreja domingo, pastor, não vai não. Promessa vã. Quando Deus promete, Ele entrega. Não vou perguntar de vocês, porque são humanos, né? Pessoas, assim, nós erramos, às vezes prometemos fazer uma coisa e não podemos cumprir. Quando Deus promete, Ele entrega. Então, esse povo no Velho Testamento, inclusive Israel, quando Jesus nasceu, os profetas, os sacerdotes, eles tinham a presença e a liderança do Espírito de Deus. Para onde eu vou com tudo isso? Você está pensando? Onde é que o pastor Steve quer chegar com tudo isso? Muito simples. Eu acho que a ideia da presença do Espírito Santo hoje
a ideia falsa sobre o que ele faz, é uma das mentiras maiores que o diabo já inventou. O que quer dizer tudo isso? Não foi o Espírito Santo que abriu o seu entendimento? Por que você entendeu o Evangelho? Por que você decidiu? Eu tenho que ser crente, eu tenho que me converter, eu preciso seguir a Cristo. Quem me disse isso? Ah, não foi o pastor. Quem converte a alma? É o pastor? Não. Nós pregamos a verdade. É o Espírito de Deus que leva esta verdade ao seu coração. Você tem que responder. E se você não for crente em Jesus Cristo, não é a culpa dele. Ele lhe dá a oportunidade de crer ou não crer. E se não crer, a culpa não é dele. Eu era bem jovem quando eu comecei a entender que eu era pecador. Durante 3 anos, não recebi a verdade, não aceitei Jesus. Eu não faltei culto nenhum, porque quando a igreja estava aberta, meu pai, minha mãe, meus irmãos estavam todos aí na igreja. Todos os cultos. Bom, tem famílias que dizem, você vai no culto de noite ou de manhã? Como? Se é membro da igreja, deve estar na igreja em todos os cultos. Que negócio de escolher um deles? Lá onde eu estou, tem pessoas que fazem isso. Eles vão só na igreja domingo de manhã. À noite não sei nem para onde estão andando. Meu pai sempre estava na igreja. Diziam antigamente, seu Harry, o nome do meu pai, se o Harry não está na igreja, vai ver que está na cama da noite, porque ele sempre está na igreja. 3 anos eu sabia que era pecador, mas não tinha recebido Jesus. Com meus 12 anos, Deus tocou mesmo no meu coração, eu entreguei a minha vida a Ele, criei mesmo que Jesus morreu para mim. E ninguém tinha que pedir que eu falasse, eu sou crente. Ninguém disse, agora sim, fala, eu creio em Jesus. Ninguém precisava falar isso. Eu queria achar alguém para que eu pudesse falar a ele. Estava em casa, era noite. Aceitei o Evangelho e dormi. E no outro dia, a primeira coisa que eu fiz, fui à escola, era um menino, 12 anos. E eu cheguei primeiro de propósito. E o tal Roberto, nem sei o que aconteceu com o Roberto até hoje. Mas esse aluno chamado Roberto chegou na escola primeiro, depois virou. E eu vi, eu falei, vem cá. E ele olhou esquisito para mim e falou, o que aconteceu com você? Eu falei, Roberto, eu estou salvo. Ele olhou esquisito para mim. Que é isso, né? Eu falei, deixa eu me explicar. E eu preguei o Evangelho para ele. Eu era tímido, minha gente, era tímido. Mas eu tinha vontade de falar, estou salvo, estou salvo. Você deve aceitar o Evangelho, crer no Senhor Jesus Cristo. Agora, essas conversões onde a pessoa tem que... É a mesma coisa de arrancar um dente. Puxa vida. Você crê em Jesus? Sim, eu creio. Está salvo. Ah, é? Não é bem assim, não. Quando você passa do escuro para a luz, não dá para saber a diferença. Só porque é membro da igreja não prova nada. Tem muitos que vão sair do banco da igreja para o inferno, sabe disso? Religiosos, igrejeiros, sem conversão, não tem experiência
vital, verdadeira, nunca realmente entregou a Jesus Cristo. Disseram para porque eu creio em Jesus. Não é? Deixa uma provação grande chegar para ver essa gente. Some. Algum problema? Some. Alguém começa a judiar essa gente e eles dizem, não, eu não sou crente, não. Eu sou visitante. Mas quando Jesus ajuntou seus apóstolos, depois da sua morte, antes de subir para o céu, ele falou para eles o seguinte, para eles ir pregar o Evangelho ao mundo inteiro, que batizassem os que creram em Cristo e que ensinava tudo que ele tinha ensinado a eles. E ainda prometeu, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. E aí ele disse amém. Aquela organização, aquela igreja, aquela instituição que Jesus fez, nunca morreu. Ela pode ser vista num lugar ou no outro. Pode ser que a igreja em Jerusalém que ele fez não está lá mais, não é a mesma. Aquela lá foi morta, acabada. Ela não tem aquela história dia após dia até hoje. Não tem. Sumiu. Os muçulmanos acabaram com ela. Há muitos séculos. Mas a igreja, como instituição que Jesus fez, está viva até hoje e você pode encontrar com ela se quiser. Qualquer que pede adesivo, faça favor, me mostre a sua vontade, Deus vai levar esta pessoa à verdade. Ele faz o contato. Filipe com o eunuco da Etiópia, Pedro com Cornélio, o italiano. Deus faz os contatos. E se alguém num lugar distante sem o Evangelho, se alguém lá fica pensando deste mundo tão grande, tão complicado, tudo funcionando assim, diz, deve ter um Deus por aí e tal, eu gostaria de conhecer ele melhor. E começa a fazer oração e pedir, vai pedir, Senhor, lá, seja lá quem for, eu quero seguir o que está certo. Por favor, mande para mim. Me mande para algum lugar. Eu quero a verdade. Irmãos, amigos, Deus dirige esta pessoa a fazer um contato com quem tem a verdade. Ele faz os contatos. No livro de Atos, capítulo 1, continuando a leitura, diz aqui no versículo 5, porque na verdade, João, este é o João que batizou Jesus, batizou com água, literalmente no texto original é em água, não é com água assim, é em água. Claro que foi com água, não foi com leite, foi com água, batizou com água. Há pessoas que pensam, que ele já foi. Não importa ser batizado com água agora, tem que ser batizado pelo Espírito Santo. Deixa-me explicar uma coisa muito simples. Se você entender esta verdade hoje à noite, eu me sinto bem contente. O Espírito Santo nunca batizou ninguém. Como a água nunca batizou ninguém. O crente é batizado na água.
A água é o elemento em que o crente é batizado. A igreja que Jesus fez, criou, obedeceu a ele, e ele disse: eu tenho que ir embora. Não, Senhor, não vai embora, não, fica aqui. Então Jesus ensinou muitas coisas à igreja, até antes de morrer, para dar um conforto a ela. Ele disse: eu vou para o céu, mas eu volto. E nesta época em que nós estamos no mundo e Jesus está no céu, Jesus está com seu povo que ele fez, mediante a presença de quem? O Espírito Santo. Se Jesus estivesse na terra, pessoalmente, hoje à noite, se viesse aqui neste recinto, em Ourinhos, em São Paulo, Brasil, ele não poderia estar lá onde minha senhora está no culto hoje à noite. Teria que vir aqui para estar com o Espírito Santo, ou com Jesus. Se Jesus estivesse em Londres, não estaria em São Paulo, não estaria na Argentina, não estaria em outro país. Mas Jesus, mediante o Espírito Santo, está em todos estes lugares de uma só vez, ao mesmo tempo. Se alguém quiser saber de Cristo, seja lá onde for, Deus vai mostrar a sua verdade àquela pessoa mediante o Espírito de Deus. Quando Jesus veio ao mundo, João Batista já chegou um pouquinho mais cedo, 6 meses, parente até. E João veio berrando no deserto, dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Preparou o caminho, a estrada do Senhor. Fez isto por uma doutrina que nivela todo mundo. Ele enche os buracos, tira a parte alta e faz a estrada nivelada. E é isso. Aquele que não é nada, ele levanta. Aquele que acha que há alguma coisa, ele tira, ele põe embaixo, humilha um, exalta o outro, pela doutrina de arrependimento. Pois a única maneira de chegar a Deus, meus irmãos amigos, é através de arrependimento dos nossos pecados. Se você não se arrepender do pecado, não virar as costas ao pecado, você não pode ser crente em Jesus Cristo. Ser crente não é fazer promessas, não é de largar este vício, aquele vício, isso, aquilo, lá, não. Aquele lá é o fruto de ser salvo. O budista, o meu cachorro, pode deixar de beber. Só porque alguém não bebe, não faz essa pessoa crente. Você já ouviu alguém falar: fulano é quase crente, não bebe, não fuma, não dança, não vai ao teatro, é quase crente. Não é quase nada. Um poste aqui de força e luz, não é crente e não faz nada dessas coisas. Este microfone não toma álcool, não é pinguço. Há pessoas que não fazem nada dessas coisas, estão perdidas, não tem salvação. Você não está salvo porque não faz certas coisas que os outros fazem. Você tem outro problema, às vezes que ninguém mais enxerga. Seu problema está para dentro e é pior. Agora, na verdade, João batizou com água, ou na água, mas vós sereis batizados, imersos, com ou em
o Espírito Santo, não muito depois destes dias. A quem Jesus falou estas palavras? Alguém quer me dizer? A quem Jesus disse estas palavras? A sua igreja. Já era feita a igreja? Sim. Os membros já eram convertidos? Sim. Já eram batizados na água? Sim. Já tinha obedecido a Deus? Absolutamente. Quem o mesmo? Precisava receber o Espírito para ser salvo? Não! Precisava entrar em transe, ou receber alguma emoção para ser crente? Não, eram apóstolos. Andava com Jesus 3 anos e um pouco. Ora, Jesus não somente chamou 12 homens para ser apóstolos, chamou mais 70 homens para sair pregando o seu evangelho. Eu sei que eu repito muitas vezes a mesma coisa, porque é duro a pessoa aprender isso. Veja só. A igreja existia durante o ministério de Jesus Cristo. Os 12 foram-lhes dados assim, uma comissão, as ordens para sair fazer certas coisas nas vilas, nas cidades. Andavam com Jesus, pregavam sua mensagem. E Jesus deu para eles, e depois, aos 70, ele deu poder de fazer 4 coisas: curar os doentes, limpar os leprosos, expulsar os demônios e levantar os mortos. Todos os 82 homens podiam fazer isso. E fizeram. Um dia, alguns deles falaram para Jesus assim: Senhor, até os demônios obedecem a gente. Na linguagem agora do norte-americano dizia: uau, nós temos poder. Nós podemos tirar o diabo de alguém e jogar fora. Oh, somos fortes, espirituais. Jesus disse: isso não é nada. Eu vi o diabo quando caiu do céu. Você não viu nada ainda. Isso é natural. Eu lhes dei essa força. Claro que pode expulsar demônios, porque eles tinham o poder de fazer. Não tem nenhum homem na face da terra, hoje, que pode levantar o morto. Se tiver, eu o convido para vir comigo. Levantar alguns que eu conheço que já morreram. Eu acho que eles não queriam voltar também, porque estão no céu com Deus. Esses homens não estão curando coisa nenhuma. São falsificadores, pregam evangelhos falsos. Amém. Estão falando bobagens. São espiritistas disfarçados. São controlados não por Jesus e o Espírito Santo, mas sim pelo diabo. Quando começamos o trabalho em Santa Cruz do Rio Pardo, chegou um homem lá, tinha um nome interessante, falador era, falava bonito. Os crentes que tinham lá achou que ele era crente. O presbiteriano achou que ele era presbiteriano. Assembleiano não tinha, porque não tinha chegado ainda. Tinha alguns lá, metodistas, achavam que ele era crente metodista. O espírito pensou que era espírito. Os católicos pensavam que era católico. Ele era tão charmoso, falava tão bonito.
faziam uma reunião tão boa lá perto do Rio, Clube dos Esportes, e o pessoal correu para lá. O nosso irmão pastor Antônio, em Bauru, aceitou o evangelho lá, ouvindo aquele homem pregar. Perguntei. E Deus tirou ele de lá, porque era um falso. Este homem foi pego assim em adultério em outra cidade e escapou de lá e veio para Santa Cruz do Piparu. E acabou fazendo o mesmo com uma moça lá em Santa Cruz. Roubou o negócio do som, aparelho de som da rádio, e nunca pagou a conta, deixou os outros pagar. Malandro! E disse que ele curava doentes, expulsava demônios, curava os doentes, fazia tudo menos uma coisa. E eu, pela rádio de Santa Cruz, pedir publicamente: por favor, vai comigo na Avenida de Saudades, vamos subir a rua para lá, ao cemitério, e vamos tirar alguém para ver se você é falso ou você é verdadeiro. Irmãos, o Brasil está cheio dessas pessoas que não conhecem a Bíblia, não estudam a Bíblia, não querem saber da verdade da Bíblia. Eles querem milagres, querem sinais, querem que alguém faça uma coisa maravilhosa, ficam olhando televisão o dia inteiro, ficam esperando alguma coisa gloriosa, e essa gente aproveita o povo em geral. Quantas pessoas dizem: pastor, você pode curar o doente? Não, eu não faço. Mas Jesus fez, por que você não faz? Porque não sou Jesus. Não sou Jesus. A igreja não tem a comissão dos 12 apóstolos, nem dos 70. Aquela comissão caducou. Jesus até mandou o povo naquela época pregar só aos judeus, 12 tribos de Israel, só as ovelhas perdidas de quem? Israel só. Mas quando Jesus foi morto, ressuscitado, ajudou a sua igreja e disse: vai pregar o evangelho a todas as nações, batiza quem crê e ensina a minha palavra a eles. Nenhuma palavra de curar o doente, expulsar demônio, limpar o leproso, muito menos levantar o morto. Eles não fazem. O que eles fazem? Axé, amar, faz. Ele faz. No Japão, eu pessoalmente ouvi alguns budistas sentados no círculo, com 2 paus, mais ou menos, uns 30 centímetros, mais ou menos. Um mais o, assim que o outro. E dava um barulho esquisito, né? E rezava. Enquanto batia os paus assim, fazia. Parece que alguém está vendendo alguma coisa lá. Ó, passei lá, ouvi essa gente falando, aliás, orando e fazendo isso. Fui fazer as minhas coisas, 1 hora ou mais depois, eu volto perto do prédio, lá estão eles agora, ainda fazendo, e de repente um deles deu um grito e começou a falar em língua estranha. Depois o outro, depois o outro, depois o outro. Daqui a pouco todo mundo falando que ninguém entendia nada, que fazia e caía quase morto. Eu fiquei lá ouvindo. Nem acreditavam na Bíblia, nem em Jesus Cristo, nem nada. Eram budistas. Há pessoas que pensam: a igreja de Jesus Cristo tem que ter esses dons
Alguém tem que levantar e falar a língua estranha. Olha, se não tiver intérprete, fique calado, diz a Bíblia. Outra coisa, Paulo ensinou que as mulheres guardassem silêncio. Imagina quem faz mais barulho nas igrejas hoje, daquele tipo. A Adelinha. Algum irmão quer falar agora para me dizer quem? Quem faz mais barulho lá nessas igrejas? Ninguém quer falar? Nós vamos ter medo das mulheres agora? O que é? As mulheres que fazem isso. Primeira vez que eu visitei uma dessas igrejas, era jovem, eu pensei, quem sabe que o Batista está errado? Eu vou investigar. Fui lá para essas igrejas e a pastora levantou. Que? O homem sentou lá na frente, mas ele não falou nada. Era o marido da pastora. O marido não falou nada. A mulher falou tudo. Ela tinha uma roupa branca e ela fazia assim, a roupa era comprida, parecia um kimono do japonês. E um foco de luz nela. E ela falava como fosse uma voz diferente. Tudo claro. E o pessoal fica olhando nela. O pessoal começou a cantar, de repente, todos foram lá na frente, ajoelharam, e alguns lá começaram a passar a mão na cabeça de alguns. Por exemplo, não tinha muito cabelo. Passava assim, esfregando a cabeça. Esfrega. Quem é que tem que esfregar a cabeça com o cristianismo? Nada. E de repente alguns desses davam um grito e começou a falar e disse que estava falando línguas. Ninguém entendeu nada. Isso não é língua. Não é língua. E se alguém não gosta que eu fale esta verdade, você tem problema. Você tem que investigar o que é que a Bíblia ensina sobre este assunto, não o que alguns fazem. Não seja admirador daquelas coisas que você não pode explicar. Tem explicação. Os 70 e os 12 tinham esta autoridade e poder. Hoje nós não temos, não precisamos. Tudo que Deus quer ensinar sua igreja já foi escrito. Temos 66 livros, já conquistou isso, já conhece tudo que está aqui. Uma vez que você entende tudo, aí vai pedir o dom de Deus. Como assim falar em língua, curar alguém? Melhor eu pergunto: quem quer ir comigo ao cemitério? Nós temos irmãos que ajudaram até na construção desta prédio, que estão sepultados aqui no Olimpo. Ninguém pode levantar eles dos mortos. E se pudesse, eles não queriam voltar, porque está bem melhor no céu do que aqui. É ou não é? Então, para cumprir ou finalizar, vamos dizer, o que faz o Espírito Santo hoje? Ele é Deus. Ele convence o pecador que ele está errado, que ele precisa de Jesus Cristo, pois o Espírito testifica de quem? Não de si próprio, disse Jesus. O Espírito Santo não fala dele. Ele mostra Jesus ao povo. Não o pastor, não o pregador, não o curandeiro. O Espírito Santo é Deus mesmo, que entra em contato com o coração para convencer o pecador que ele precisa de salvação, ou para o crente, para mostrar qual é o caminho que ele deve trilhar. Às vezes eu estou lendo a Bíblia e falo: oh, meu pai, por favor, eu não entendo isso. Como é que pode ser isso? Ou a Bíblia diz aqui, mas aqui fala assim.
menino de 7, 8 anos não entende coisa de adulto. Quando o crente novo não entende coisas mais profundas, Paulo diz, aliás, Pedro disse que Paulo escrevia coisas difíceis de entender. Então, quando você aceita o Evangelho, não vai entender tudo de uma vez. Tem que estudar a palavra. Por isso a igreja ensina a Bíblia. Uma das coisas mais interessantes que alguém falou de mim uma vez, falou de mim, não a mim. O pastor Stênio não prega, ele só ensina. Amém. Obrigado. Eu aceito. Eu já ouvi pregação que não me ensinou nada. Não adianta ficar só repetindo as mesmas palavras. O budista faz isso. O shintoísta faz isso. O muçulmano faz isso. O católico faz isso. Outros pegam uma frase e repete. Qualquer descrente pode. Mas nós somos obrigados a entender o que Deus nos deixou na forma da Bíblia, da palavra de Deus. Tem uma coisa que eu sinto obrigado a falar para nós hoje à noite, antes de terminar. Eu sei que é cedo ainda, não precisa falar isso não. Mas quando Jesus ensinou a sua igreja, mandou que fosse para todo mundo para o Evangelho, batizar os crentes e ensinar a sua palavra, ele também disse: vocês fiquem em Jerusalém, não saiam. Até que venha o Espírito, eu vou mandar o Espírito Santo para vocês. Somente 120 fizeram isso. Onde estavam os 380 que viram Jesus depois da sua ressurreição, que não estavam presentes? Eram crentes? Eram. Nossos irmãos, sim. Membros da igreja, não. O quê? Não eram. Não receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, pois não estavam lá. Tinha mais ou menos, disse a Bíblia, 120. Por sinal, a última vez que o nome de Maria aparece na Bíblia foi Atos, aqui. Ela estava lá junto com os outros irmãos da igreja. Não tem mais nada sobre ela de Romanos até Apocalipse. Zero. Nada. Por quê? Porque não é importante no trabalho. Ela é crente em Jesus, se salvou, está no céu, não estuda o coração de ninguém, não é a obra dela. Jesus é quem faz isso. Então, os 120 ajuntaram, esperaram. E quando veio o dia de Pentecostes, 10 dias depois da subida de Jesus Cristo, porque ele ficou 40 dias. Pentecostes quer dizer 50 dias. Da Páscoa até Pentecostes é 50 dias. Então, para cumprir a profecia, o Espírito foi mandado do céu para a igreja. Mas espera aí, ele não estava aqui na terra, estava. Mas como pode? Como é que Deus pode ficar em 2 lugares de uma vez? É Deus, claro que Ele pode. Então Ele foi mandado à igreja de uma maneira muito especial para equipar, para ajudar a igreja ter a força e o poder e a autoridade de seguir a Ele até Ele voltar no mundo. Que eu saiba, Jesus não tem voltado ainda. Volta. Quando? Não sei. Você não sabe também. Então, enquanto Jesus não volta, o Espírito de Deus está de uma certa maneira especial com a igreja dele. Isto não é só o que o Espírito Santo faz. Ele trabalha no mundo inteiro, fazendo muitas coisas. É Deus, vamos lembrar que é Deus.
Não é uma influência, não é um poder, assim. É Deus, Espírito. Mas Ele está na sua casa, a igreja, não digo prédio, a igreja, de uma maneira muito especial, para que ela tenha autoridade e poder de seguir a Ele até a sua morte. Tem muitas coisas que eu gostaria de ter falado que o tempo não permite, porque quem senta mais de meia hora não aprende quase nada depois, né? Meia hora já dá para parar, não é assim? Se você fica parado muito tempo, aprende no começo, depois, né? O pastor já pode parar, porque já não vai aprender mais mesmo. Ele também não vai ensinar mais nada. Acontece, meus irmãos, que Jesus prometeu à igreja o Espírito Santo. 10 dias depois, Ele mandou. Jesus mandou o Espírito, batizou a igreja em Espírito. Você creu em Jesus, foi batizado em água. Quem batizou foi a igreja, em nome de Cristo. O elemento foi água. O candidato foi crente. No dia de Pentecostes, o candidato foi a igreja. O batizador era Jesus no céu. E o elemento foi o Espírito Santo. Só isso. E por sinal, em somente 4 vezes no livro de Atos, você acha o batismo do Espírito Santo. O que eu falo esses 4 lugares aqui? Primeiro, em Jerusalém, na própria igreja. Segundo foi eu digo que a igreja recebeu o batismo no Espírito. Jesus disse: vai pregar para Jerusalém, toda a Judéia. Segundo foi Samaria. E depois o mundo inteiro. Foi? Muito bem. Pentecostes aconteceu. Quem foi batizado no Espírito de Deus? Em Jerusalém. Logo depois, capítulo 8, Filipe foi pregar em Samaria. Muitos ouviram, creram, foram até batizados, mas não tinham recebido ainda o Espírito Santo, porque Pedro e João foi lá representando a igreja e recebia o Espírito. Examinou a obra, impuseram as mãos e pronto. Os samaritanos receberam o Espírito. Então, essa ideia que você, quando é convertido, recebe o Espírito Santo não é certo, não. Ou tem que ser batizado na água para receber de uma maneira emocional, também não é. Terceira vez. Cornélio, italiano, de família, queria saber da verdade. Deus mandou o apóstolo Pedro para eles. Pedro não quis ir porque eram italianos. Mas eles queriam a verdade. Deus fez o contato. Pedro foi convencido, foi para lá, achou este soldado, ele era centurião, quer dizer, um soldado sobre 100 outros soldados, e disse: estamos todos aqui para ouvir o que Deus tem para nos ouvir. E Pedro começou a pregar o Evangelho, começou a dizer que Deus não tem favoritos, não tem especiais, Ele não faz acepção de pessoas, e começou a pregar sobre a salvação de Jesus Cristo. E o que aconteceu? Sem batismo, sem colocar a mão, receberam o batismo do Espírito Santo do mesmo jeito que receberam em Jerusalém, pouco antes. Não tem uma regra que tem que ser assim. Tem igrejas inteiras
que dizem: você tem que falar em línguas para provar que tem o Espírito Santo. Mentira! Mentira! Não há necessidade naquilo. Além disso, o pessoal não fala em línguas. Não fala. É mentira. Já foram gravadas as chamadas mensagens de gente falando em línguas estranhas, examinadas. Não é língua nenhuma. Diz: ah, mas és do anjo. Como é que você sabe? Você é anjo para entender? Eu conheço uma igreja que a pessoa levantou e ninguém me entendeu nada. Alguém levantou e disse: a irmã fulana tem que casar com Beltrano. Deus não tem nada a ver com isso, minha gente. Isso é um homem, é pessoa querendo fazer, manipular Deus. Então, nessas ocasiões na Bíblia, você tem a igreja em Jerusalém, recebeu, e eles mostraram que era realmente a igreja verdadeira. Eles saíram pregando para o pessoal lá em capítulo 8, acabei de dizer, e os samaritanos receberam o Espírito também, mas só quando o trabalho foi reconhecido pela igreja em Jerusalém. Então, meus irmãos, escutem, havia uma necessidade de continuidade, e o trabalho de Cristo não é qualquer um que começa a fazer pela autoridade própria. Em minha terra, um homem uma vez decidiu começar uma igreja nova. Ele não tinha sido batizado. Ajuntou as pessoas, nenhuma delas foi batizada. Como é que vão fazer? Então vamos fazer o seguinte: eu batizo você, depois você batiza os outros. Chama-se ser batismo. Você não tem direito de fazer isso. Aqui no Brasil chegou um homem uma vez, Franciscão por nome, disse que Deus mandou ele para o Brasil fazer uma igreja verdadeira, que não existia, e começou primeiro no Paraná, depois passou para a cidade de São Paulo, fez aquela organização. Eles dizem que só eles têm salvação. Para você ser salvo, tem que fazer parte deles. Quem era salvo antes do Franciscão descobrir isso? Quer dizer que todos os nossos irmãos que já estavam aqui no Brasil pregando o Evangelho, nenhum deles é salvo. Onde eu trabalhava no interior, aqui não é no interior, lá no fundo do estado, em Sul-Minas, onde eu vou daqui a pouco, daqui a uns dias, eu pessoalmente ouvi aquela igreja uma noite, e os homens e mulheres da igreja estavam de fato assim, pé, de joelho, de mãos, e os homens fazendo como cachorro, e as mulheres diz que foi o Espírito Santo que desceu nele. Não foi nada disso, foi o Espírito de porco, de cachorro, foi o Espírito de gato. Não tem nada a ver. E tudo isso, minha gente, por isso eu digo, examine as Escrituras. Não aceita qualquer ideia, opinião. Se eu pregar uma coisa e você discorda, examina na palavra. Não é certo porque eu digo, mas se está aqui na palavra, é certo. Aqui é o padrão, não aqui. A palavra de Deus é a diferença. Ah, esqueci. Sempre tem uma coisa esquecida. Eu falei de 3 lugares, certo? Jerusalém, Samaria e depois Galileia. Está certo? Mas tem mais um lugar. Só mais um. Depois não tem mais nada sobre esse assunto na Bíblia. Depois de Atos capítulo 19. Lá, 12 homens foram batizados por um crente que não tinha direito de batizá-los. Ele nem sabia que Jesus fez a igreja. Ele só sabia do batismo de João Batista, e ele pensou: se João fazia, também faço.
batizou 12 homens. Chega o apóstolo lá, e Paulo, disseram, nós também cremos. Ah, é? Vocês receberam o Espírito Santo, havendo crido, receberam. O que é isso? Deve perguntar. Nem sabemos. Foram salvos pela obra do Espírito Santo, mas não sabiam sobre a vinda dele à igreja do Pentecostes. Por quê? Porque quem batizou, o homem que batizou ele, foi o João Batista. Ele batizou este homem, Apolo. Apolo não sabia mais nada que aconteceu em Jerusalém. Foi embora para aquela terra e ele batizou pessoas sem autoridade nenhuma. Nenhuma. Não tinha direito de batizar. Disse, velho. O Paulo disse, recebeste o Espírito Santo quando creste. O que é isso? Aí pregou para eles a verdade e batizou os 12 e com essa gente começou a igreja. Interessante, eu acho. Seria bom se tivesse 3 horas, mas não temos. Espero que esta lição, pregação não vou chamar não, esta liçãozinha possa ser usada para ajudar alguém, pode ser presente conosco, e entender como é importante primeiro ser convertido e depois batizado biblicamente e depois seguir a Jesus Cristo mediante a sua vida. Que Deus abençoe os irmãos, os grandes, os outros que estão conosco, e vamos pedir que Deus nos dirija em nossa vida. Até o fim. Entrega a palavra ao pastor. Deus nos abençoe. Muito bem, mensagem gostosa. Vamos nos colocar em pé. Crer e observar. 301. Vamos para mim, vai tocar para a gente.
como o pastor nos ensinou. Buscar ser como os bereanos, confirmar nas Escrituras se é aquilo mesmo que está sendo pregado se condiz com as Escrituras, se não, reprova. Se não está com a palavra de Deus, deve ser reprovado. Crer e observar tudo o que ele ordenar. O fiel, aquele que quer a verdade, aquele que busca a verdade, ele vai obedecer tudo o que Cristo mandar. E o que Cristo mandou está